Então, uma vez mais, saúdo toda a Igreja e com a graça e com a paz do nosso Deus. Convido os irmãos, então, para abrirem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 1 até ao versículo 13. Assim, damos continuação ou continuidade às nossas meditações em Lucas. Lucas capítulo 16, versículos 1 até ao versículo 13. A parábola do mordomo infiel. Diz assim a palavra de Deus: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse: Toma a tua conta, assenta-te e assentando-te já, escreve 50. E disse, pois, a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E ele disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, granjeai amigos com riquezas de injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, depois de haver contado 3 parábolas sobre os perdidos, lembram-se então da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos filhos perdidos. Jesus agora dirige-se especificamente aos seus discípulos. Diz aqui que ele falou para os seus discípulos e quis-lhe dar uma lição, ou algumas lições, sobre fidelidade. E neste caso, fidelidade e mordomia. Os que estavam perdidos, agora são recebidos com alegria, mas recebidos para servir. A Bíblia diz que nós somos salvos para servir. E uma vez mais, Jesus usa uma parábola para ilustrar aquilo que ele está a querer ensinar, para tornar mais fácil o entendimento do seu ensinamento. E a parábola do mordomo infiel, ela ensina-nos alguns princípios sobre a mordomia cristã e sobre a fidelidade do mordomo, ou seja, do servo de Jesus Cristo. Então, o que é que nós vemos aqui? Logo no início diz que um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado de dissipar, ou seja, de esbanjar os seus bens, os bens do Senhor. Alguns dos princípios da mordomia estão aqui enunciados. Primeiro, é importante que nós saibamos o que é um mordomo. Mordomo, que também na Bíblia aparece às vezes com a palavra despenseiro. Mordomo é aquela pessoa que não é dono das coisas, apenas administra as coisas que não lhe pertencem. Um mordomo é aquela pessoa que não tem a posse, não tem o domínio sobre os bens, mas administra, vai gerir os bens
de outra pessoa, de um senhor. E este mordomo aqui tem a responsabilidade, como todos, de não lesar, de não prejudicar aquilo que é a propriedade e os bens do seu senhor. Então ele não é o dono. Ele não é dono. O dono é outra pessoa, é este que aqui é representado na parábola como o homem rico. Ele apenas tem a responsabilidade de gerir, de administrar. Portanto, o mordomo administra aquilo que não é seu. E se nós passarmos então este ensinamento para aquilo que Jesus nos está a querer ensinar, é que o Senhor rico, o Senhor dono de todas as coisas é Deus. Deus é o dono de tudo aquilo que existe. Nós encontramos no Salmo 24 e em muitas outras passagens bíblicas que o Senhor é dono e o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Só para os irmãos poderem ouvir ou ler, o Salmo 24, no versículo 1, começa precisamente com estas palavras. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo o que ela contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas, a Bíblia nos ensina, pertencem a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Este mordomo, este homem, esqueceu-se de algumas coisas. Ou, se não se esqueceu, não deu importância a alguns princípios. E o primeiro foi que ele esqueceu-se que ele não era o dono. Ele era servo. Ele não era o que tinha o domínio nem a possessão das coisas. E como consequência disso, ele começou a esbanjar. Começou a usar em benefício próprio os bens que não eram dele e que eram do seu senhor. Começou a usar como se ele fosse o senhor e o dono de tudo. Imaginem que os irmãos têm uma casa e vão sair, vão se ausentar e deixam alguém na vossa casa dizendo, olha, cuida da minha casa, trata da minha casa, e quando se apercebem, aquela pessoa que lá ficou, vocês viram que ela vendeu os móveis, trocou os móveis, viu que estava lá um carro há muito tempo parado, vendeu o carro também, que estava na garagem. Disse, mas o que é isto? Disse só para cuidar, e ela está a esbanjar. E aproveitar-se, nem sequer fez negócio para dar o lucro ao dono da casa. Era isto que este mordomo estava a fazer. E é isto que muitas vezes as pessoas fazem, e nós, crentes, às vezes fazemos, porque nós nos esquecemos que nós somos servos. A Bíblia nos diz que nós nos convertemos a Deus para servir esse mesmo Deus. É em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 9, onde diz, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, antes diz-se que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas também diz que nós somos salvos para as boas obras, ou seja, para fazer coisas boas, para ter uma vida para a glória do nosso Deus. E tudo o Senhor nos tem dado, tudo o Senhor tem colocado nas nossas mãos, mas às vezes nós gerimos a nossa vida, nós administramos aquilo que Deus nos dá, como se fosse mesmo nosso, para nosso proveito, esquecendo o foco que é glorificar e servir o nosso Deus. O que é que Deus nos dá? Deus dá-nos tantas coisas. Olha, Deus dá-nos o tempo. Lá em Eclesiastes 3 diz que Deus dá tempo para tudo. Tempo para rir, tempo para chorar, há tempo para todas as coisas. E o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Usamos o nosso tempo para muitas coisas e tantas vezes nós não damos tempo para o nosso Deus. Nós não separamos tempo para ler a sua palavra, nós não separamos tempo para orar, nós não separamos tempo para servir ao Senhor na igreja, nós não separamos tempo para cultuar a Deus. Deus dá-nos tempo para tudo e nós não temos tempo para Deus. Deus dá-nos talentos, dá-nos dons espirituais
E muitas vezes usamos esses talentos para proveito próprio, para benefício próprio, nunca para servir ao Senhor. Nunca para, ou poucas vezes. Então estamos a esbanjar. Estamos a fazer o mesmo que este homem, a dissipar os bens que o Senhor nos deu. Tempo, dons, talentos, bens materiais, o dinheiro, o nosso salário, a nossa saúde, o nosso corpo, todas essas coisas o Senhor nos dá. Nós temos que entender que tudo o que nós temos, recebemos de Deus. E nós apenas administramos. Os filhos não são nossos. Às vezes é o meu filho. Não é meu. E a prova está que chega a uma certa idade e a gente quer agarrá-los e eles já não se agarram, não é? Os filhos não são nossos, são de Deus. Ele colocou os filhos na nossa vida, é a herança do Senhor, para nós gerirmos, para nós fazermos um bom trabalho, ou seja, para nós ensinarmos o menino no caminho em que deve seguir. Para quê? Para que ele, até ser grande, não se desvie desse caminho. Para que ele também possa ter a sua vida para a glória de Deus. Então, tudo o que nós temos, tudo nos é dado por Deus, é confiado por Deus, é posto nas nossas mãos para nós administrarmos como bons mordomos, como dispenseiros daquilo que o Senhor nos dá. E o que é que nós fazemos? Como é que nós lidamos com esses bens? Quantas e quantas vezes as decisões da nossa vida, do que fazemos com o tempo, do que fazemos com os dons, do que fazemos com os nossos talentos, com os nossos bens materiais, é apenas pensando em nós, no nosso benefício, na nossa alegria e nunca em Deus, aquele que é o dono, o verdadeiro dono. Por isso o Senhor nos diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os nossos dons, os nossos bens, os nossos talentos. O Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta de muitas formas na nossa vida, de muitas maneiras. E o que é que nós fazemos com isso? Nós, tal como este mordomo, considerado aqui infiel, usamos, dissipamos, esbanjamos, sem nunca pensar quem é o dono, quem é o Senhor, e mais, é o que vem a seguir. E nunca pensar que um dia havemos de prestar contas. E este mordomo, além de se ter esquecido, ou fez-se esquecido, que não era ele o dono, não era ele o senhor da sua vida, não era ele o proprietário, ele também se esqueceu que um dia ia prestar contas. E diz o versículo 1 aí que ele foi acusado, e o versículo 2 diz, chamando o Senhor, disse, que é isso que eu ouço de ti? Presta contas. Prestação de contas. Há muita gente que não gosta de prestar contas, não é? Não sabe como fez, não sabe como gastou, não sabe como usou, então é preferível não, mas não prestar contas. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos. A Bíblia diz-nos que ninguém vai escapar ao dia em que prestará contas. Mesmo lá em Eclesiastes, no capítulo 3, quando diz que Deus nos dá tempo para tudo, ele diz no versículo 15, e o Senhor pedirá contas de tudo o que passou. Deus pede contas de tudo. Porque, conforme diz também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos temos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Às vezes nós crentes esquecemos, nós não vamos ser julgados no juízo final porque o sangue de Jesus nos purificou, nós aceitamos Cristo, estamos salvos. É verdade, há um juízo final. Não estaremos lá diante do trono para ser julgados para salvação ou condenação. Porque a Bíblia já diz que esse juízo já foi feito. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, diz a João 3,18. Mas há um tribunal onde nós vamos estar frente a frente
com o dono, com o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E todos teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Para quê? Para que cada um possa receber segundo a sua fidelidade. E é de fidelidade que o Senhor aqui nos está a falar. Quando nós estivermos perante Jesus e Ele nos pedir contas do nosso tempo, dos nossos bens, dos nossos talentos, dos nossos dons, em que usamos isso? O que é que nós vamos responder? Como é que nós vamos dizer, Senhor, olha, eu gastei tudo em outras coisas. O tempo que tive foi para passar em frente às redes sociais. Gastamos tanto tempo nas redes sociais, gastamos tanto tempo a ver, sei lá, séries televisivas, gastamos tanto tempo em descanso, gastamos tanto tempo a trabalhar, gastamos tanto tempo em... Quanto tempo para Deus? Quanto tempo para testemunhar, para servir? Então, quem fala do tempo, fala dos bens, fala dos talentos, fala de tudo aquilo que o Senhor nos dá. E tudo, sem exceção de nada, ou de coisa alguma, tudo é do Senhor. O apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 1 e 2, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, quando ele falava do seu ministério, quando ele falava das coisas que tinha recebido de Deus, ele dizia que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E é interessante aquilo que Paulo aqui diz. É verdade que nós vamos prestar contas a Deus. Um dia estaremos perante Jesus a dizer como usamos e como não usamos. Mas também é importante que a nossa vida seja um testemunho de fidelidade. Ele diz que os homens nos considerem servos. A palavra ministro quer dizer servo. Eu sei que hoje a palavra ministro quer dizer alguém que está lá acima dos outros, não é? Mas na Bíblia a palavra ministro significa mesmo servo. Que os homens nos considerem servos. Que aqueles que estão a olhar para nós digam, olha, aqui está um servo do Senhor. Este é um servo do Senhor. É aquele que se dedica com fidelidade. E ele diz, e o que é que se quer de um servo? O que é que se quer de um dispenseiro, de um mordomo? Que seja fiel. Que seja fiel. Voltando à nossa parábola, diz aqui a Bíblia que o Senhor chegou junto daquele infiel servo, infiel mordomo, e diz, olha, estás despedido, não é? O que tu fizeste não merece que tu continues ao meu serviço, então estás despedido. E ele ficou aflito. E agora? Agora não há nada a fazer. Vou perder a minha mordomia, vou deixar de ter fonte de rendimento, não sou capaz de ir cavar, se calhar também não gostava de trabalhar, não é? Também tinha vergonha de mendigar, de pedir, então ele arranjou ali um esquema, um estratagema, e disse, bem, há credores, então já sei que não agrado aqui ao meu Senhor, mas pelo menos vou fazer alguma coisa boa para eles, para que eles depois fiquem meus amigos e me recebam nas suas casas, e assim posso ir à casa de um, à casa do outro, comer aqui, comer ali e ter algumas benesses. Então ele foi um a um, dizendo, quanto é que deves? Põe aí metade. E fez uma espécie de novos contratos das dívidas, e usando de esperteza, usando de subtileza e de estratagemas, ele arranjou ali amigos. E depois diz aqui que o Senhor, aquele dono que o tinha despedido, o louvou, ou seja, não o louvou por ele ter feito todas aquelas asneiras. Ele apenas elogiou ou disse, olha que esperteza, olha que esperto que ele foi, não é?
E o que é que Jesus está aqui a querer dizer? Está aqui a querer dizer que muitas vezes na maldade dos descrentes, do mundo, há mais cuidado e mais esperteza, não é? Mais inteligência para preparar o futuro do que muitas vezes na vida dos crentes, que são negligentes. Então, quando diz aqui o versículo 8, e louvou aquele senhor o injusto mordomo, ele continua a ser injusto, continua a ser infiel e continua a ser considerado um mau servo. Mas o que é aqui de salientar é que, olha, ele foi esperto, soube fazer alguma coisa a pensar no seu futuro. Vejam como o mundo é esperto, como o mundo é astuto. Não é a elogiar a atitude, mas sim a preocupação que ele ali teve em relação ao futuro. Mas para ensinar uma coisa, para dizer que nós crentes, nós discípulos de Jesus, não temos o mesmo cuidado de arranjar forma de preparar o nosso futuro. E qual é o nosso futuro? O nosso futuro é eterno. O nosso futuro é eterno. Jesus já tinha dito em outras partes, para nós ajuntarmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e não aqui na terra. Isto significa que aquele que é um cristão sábio, ele vive servindo fielmente, sabendo que a sua fidelidade a Deus, ela será recompensada por toda a eternidade. Então, aqui o Senhor mostra aquilo que muitas vezes nós esquecemos. Primeiro, que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que tu tens, não é teu, é dele. Que tu tens que administrar para a sua glória, para a sua honra, e que um dia vais prestar contas. Prepara-te então para esse dia em que vais prestar contas. Mas depois o texto continua e ele vai dar aqui um outro princípio, que é o que está no versículo 10 até ao versículo 12. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Aqui o Senhor vai nos mostrar que fidelidade é caráter. Ser fiel não é um comportamento, é muito mais que um comportamento. É caráter. Fidelidade não é comportamento, é caráter. O caráter é o conjunto de traços morais e éticos de uma pessoa. É a sua índole, aquilo que está dentro dela, os seus valores, os seus princípios que regem toda essa pessoa. Ou seja, caráter é o que a pessoa é. Ela é como Deus. Deus é fiel. Faz parte da sua natureza. Não se pode negar a Ele mesmo, jamais será infiel. Deus espera que os seus filhos sejam fiéis. Ou seja, o caráter cristão deve ser um caráter de fidelidade. Comportamento é a forma como a pessoa age, como ela reage em várias situações, como ela se expressa no seu dia-a-dia. Agora, o comportamento não define o nosso caráter, mas o nosso caráter define o nosso comportamento. Ou seja, se eu sou fiel, eu vou comportar-me sempre com fidelidade. Eu vou ser sempre fiel e fazer sempre as coisas mostrando fidelidade. Por exemplo, um exemplo negativo, o exemplo que Jesus muitas vezes apontou aos escribas e aos fariseus. Quando o Senhor Jesus disse aos escribas e aos fariseus que eles eram como sepulcros caiados por fora. Ou seja, o seu comportamento era coisas muito bonitas que eles faziam, nem sempre, mas muitas vezes faziam, aparentavam coisas boas. Mas o que é que ele dizia? Mas por dentro vocês são podres, cheiram mal, à morte, caráter, o caráter. Então, o Senhor quer caráter transformado. E o que acontece é que só o Espírito Santo de Deus
transforma o nosso caráter. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Deus é fiel e nada o levará a deixar de ser fiel. E aquele que é um servo fiel, nada o impedirá de deixar, ou nada levará a que ele se torne infiel. Alguns querem mostrar a sua fidelidade logo nas coisas grandes, não é? Se nós não conseguirmos ser fiéis nas coisas pequenas, como é que nós vamos ser fiéis nas coisas grandes? Muitos querem ser fiéis mostrando logo o desejo de ser líderes, de ser chefes, de ser supervisores, mas se não for fiel, começando por baixo, não é? Nas coisas mais pequenas, como é que vai ser fiel nas coisas grandes? Na igreja é a mesma coisa. Como é que alguém vai ser fiel numa liderança, numa responsabilidade maior, se nas coisas mais pequeninas, mais simples, não é fiel também? A fidelidade tem que se mostrar sempre. E quando ela faz parte do nosso caráter, dessa vida transformada, ela se manifesta em todos os momentos e em todas as situações. Não ficamos à espera de ter uma responsabilidade maior. Às vezes há uma tendência nas igrejas de dar uma responsabilidade a alguém para que essa pessoa seja responsável. Não, isso está errado. A pessoa é dada a responsabilidade a quem já mostrou que é responsável. Se nós não formos, por exemplo, fiéis na assistência aos cultos, no serviço ao Senhor, nas coisas mais simples, como é que vamos ter a responsabilidade de dirigir um culto, por exemplo? Nós não somos fiéis. Então temos que ser fiéis no pouco, nas coisas mais simples. Se nós não formos fiéis na nossa vida de oração, como é que vamos ficar responsáveis pelo ministério de oração, por exemplo? Se nós não formos fiéis nas nossas contribuições para o Senhor, como é que vamos ficar responsáveis pela tesouraria da igreja, por exemplo? Então, são assuntos que nós temos que pensar bem. É importante que aquele que é fiel seja fiel de caráter e não apenas de comportamento. E esse mostra a sua fidelidade logo nas coisas pequeninas, para depois receber as grandes como responsabilidade. Não podemos querer ser, e a Bíblia mesmo diz, muitos de vocês não queiram ser mestres. Ninguém saiba mais do que convém saber, ou seja, nós não queremos podermos ser mestres se nós não estamos dispostos a ser servos e aprendizes. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos, quem quiser tornar-se grande entre vós, então seja aquele que sirva. Isso é a fidelidade. Depois o Senhor termina, e nós também vamos terminar aqui, no versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores. É o encerramento deste seu ensinamento. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, ao fazer esta afirmação, diz que o servo não pode estar com o seu coração dividido. Não pode estar a amar um ao mesmo tempo que a amar o outro. Ou seja, o que ele diz aqui é, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus das riquezas, os deuses dos bens materiais. Nós podemos alargar este Mamon para tudo o que é terreno. Se nós amarmos este mundo, se nós amarmos as coisas deste mundo mais do que amamos a Deus e vivemos para elas, se vivemos só para comer, beber, vestir, trabalhar, ganhar dinheiro, construir a casa, se esse é o nosso foco e não é, em primeiro lugar, louvar, glorificar, exaltar a Deus com a nossa vida e com tudo aquilo que Ele nos dá, nós vamos estar divididos. E há de vir o momento em que um é desprezado e o outro é honrado. Qual deles é que vai ser a nossa vida? Eu gosto muito de uma história que eu vi há muitos anos. Eu ainda era criança quando ouvi essa história e gosto muito porque é a história de um menino que foi para a igreja e a mãe deu-lhe 2 moedas. Vamos pôr a história assim mais atual, não é? A mãe deu 2 euros àquele menino. Uma moeda de 1 euro, disse à mãe, olha, esta moeda é para ti, faz dela o que tu quiseres. E esta moeda é para o Senhor. É para dar lá na oferta na igreja. É para o Senhor.
E o menino foi para a igreja. A mãe naquele domingo não podia ir, mas ele foi brincando com as moedas. Atirava a moeda ao ar, apanhava, tirava, apanhava, tirava outra, apanhava. E foi assim, andando, brincando com as moedas. Depois atirava uma, apanhava na mão, e foi assim, brincando. A dada altura, quando ele atira a moeda, ele não consegue apanhar a moeda rola no chão e meteu-se no buraco, na sarjeta. Oh, diz ele, lá foi a moeda do Senhor. Ou seja, nós fazemos isso muitas vezes com a nossa vida. Nós brincamos com o nosso tempo, quando perdemos algum tempo, lá foi o tempo do Senhor. E em tudo, muitas vezes, nós fazemos o quê? É usar, brincar com o que Deus nos dá, e quando perdemos alguma coisa, é o Senhor que perde. Ninguém pode servir a dois senhores. Se aquele menino tivesse no seu coração realmente, primeiro Deus, ele tinha dito, olha, pronto, a minha moeda caiu, foi. Esta é do Senhor. Mas não, a primeira coisa, ele pensava nele, vivia para ele, e o que é que ele diz? Lá foi a moeda do Senhor. Irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. A fidelidade é o que Deus espera de ti. Deixo e concluo com o desafio que Josué fez ao povo de Israel, quando estava para entrar na terra prometida. E Josué, capítulo 24, versículo 15, ele lança um desafio. Escolhei hoje a quem servir. Ou ao Senhor, ou então aos deuses que habitam aqui nesta terra. E esse é o desafio que nós ficamos também aqui conosco hoje. Escolhei hoje a quem servir, a quem queres pôr em primeiro lugar na tua vida, a quem queres honrar com tudo aquilo que o Senhor te dá. Ou a ti, ou a alguém, ou a Deus, o dono de todas as coisas. Que Deus vos abençoe.